Algo grande está prestes a mudar o mundo como o conhecemos. Quando Nostradamus escreveu suas profecias, ele não poderia imaginar o quão perto estaríamos de enfrentar algumas das previsões mais assustadoras. Desde desastres naturais até mudanças no poder global, os eventos dos próximos meses podem redefinir a história. Vou te levar por tudo que esses textos antigos anunciam e como cada um desses eventos pode se desencadear antes que o ano acabe. Prepare-se para descobrir o que alguns consideram apenas um aviso e outros, uma realidade iminente. Número 1. Terremotos devastadores no Japão. Nostradamus, o enigmático profeta do século XVI, deixou uma série de quadras que tem fascinado e aterrorizado o mundo por séculos. Uma das suas previsões mais inquietantes para 2024 é a de um terremoto devastador no Japão. Embora sua linguagem seja geralmente críptica, alguns intérpretes encontraram uma relação entre suas palavras e os recentes movimentos sísmicos que já abalaram a região. A previsão não se limita a um único evento. Nostradamus fala de terremotos contínuos, com uma magnitude que assustaria até mesmo as pessoas mais acostumadas a desastres naturais. O conceito de terremoto nas profecias de Nostradamus não se refere apenas ao fenômeno geológico, mas também à sacudida emocional e espiritual que esses eventos geram na humanidade. Os terremotos são um símbolo do caos, da instabilidade na vida cotidiana. E Nostradamus parece advertir que em 2024 não haverá terra firme para se apoiar. Enquanto o mundo olha para o outro lado, desprevenido, o Japão será atingido por um terremoto de tais proporções que os fogos de artifício do Ano Novo serão o último brilho de esperança antes que o caos reine. Imagina os habitantes de Tóquio na véspera de Ano Novo, celebrando sob os céus iluminados. As ruas, cheias de gente feliz, rapidamente se verão mergulhadas no terror quando o chão começar a tremer. Prédios vão cair, as linhas de trem vão colapsar e as sirenes de emergência vão romper a agitação festiva. A península de Noto e Ishikawa serão os principais pontos afetados em uma cena que lembrará as profecias do fim do mundo. Os terremotos não são novidade no Japão, mas segundo Nostradamus, este será diferente. Diferente dos desastres anteriores, esse evento levará o país à beira do colapso, desencadeando não só uma crise interna, mas também um efeito dominó que repercutirá globalmente. Enquanto os geólogos vão alertar sobre as réplicas, o medo vai se espalhar como fogo incontrolável. As pessoas começarão a se perguntar se há algo além do natural, algo previsto séculos atrás, que está acontecendo no presente. Os especialistas modernos dirão que se trata de um fenômeno natural, mas o que dirão as multidões quando se depararem com os textos antigos que descrevem um evento tão semelhante ao que estão vivendo? Talvez o mais perturbador de tudo é que este terremoto não é um terremoto. Isso será apenas o começo de uma série de catástrofes. O fim do mundo, como entendemos, pode estar mais perto do que pensamos, e os tremores no Japão não serão apenas um problema de infraestrutura, mas um aviso de que o pior ainda está por vir. Número 2. Início da Terceira Guerra Mundial. A guerra, na mente de Nostradamus, não é apenas um confronto entre nações. É o colapso da ordem social, uma onda de destruição que se estende além dos campos de batalha. Segundo o profeta, a Terceira Guerra Mundial não será apenas mais um confronto entre potências globais. Será a guerra que colocará a humanidade de joelhos. Em 2024, segundo suas previsões, esse conflito começará e durará 7 meses, com um custo humano incalculável. Em suas quadras, Nostradamus menciona que as mais ações serão o gatilho para essa guerra, o que sugere que a ganância, o poder e a paz vão se esvair e a ambição pessoal estarão no centro do conflito. A guerra não será provocada por uma única nação, mas sim pela acumulação de tensões geopolíticas que foram se acumulando ao longo dos anos. Tem-se especulado que o conflito na Ucrânia, as tensões entre China e Taiwan e o crescente poder da Rússia são apenas as faíscas que vão acender essa guerra global. Imagina um mundo onde as manchetes não conseguem acompanhar os acontecimentos.
Os ataques são simultâneos em todo o planeta. Bombas caem nas cidades, os governos caem um após o outro, e as alianças que um dia foram inquebrantáveis se dissolvem em meio ao caos. As previsões sugerem que a guerra dividirá o mundo em dois blocos. Um composto pelos Estados Unidos, Israel e a OTAN, e o outro pela Rússia, China e Irã. As armas mais temíveis, aquelas que os tratados internacionais proíbem, serão usadas sem piedade. O campo de batalha se estenderá por terra, ar e mar, mas também pelo espaço digital. A guerra cibernética, um conceito que Nostradamus nunca poderia ter imaginado em sua época, terá um papel crucial nesse conflito. Enquanto as nações lutam por recursos e poder, as populações civis pagarão o preço mais alto, presas no meio da destruição. O medo tomará conta das ruas, onde as pessoas correrão em busca de abrigo, apenas para se deparar com mais violência e desolação. As cidades se tornarão fantasmas do que um dia foram, e o conceito de segurança será uma ilusão. Segundo Nostradamus, essa guerra será mais devastadora do que qualquer outra na história, e não haverá vencedores, apenas sobreviventes. Número 3. Morte de um Papa. Nas previsões de Nostradamus para o ano de 2024, vislumbra-se a morte de um Papa idoso e a escolha de um novo pontífice. Para muitos, essa profecia parece apontar diretamente para a figura do Papa Francisco, que, aos seus 87 anos, tem enfrentado problemas de saúde recorrentes. Segundo Nostradamus, a morte desse Papa marcará o início de um período turbulento para a Igreja Católica, onde um novo líder, um romano de boa idade, assumirá o controle. Imagine o choque global quando o Vaticano anuncia a morte do Papa. As campanas da Basílica de São Pedro ressoarão com um tom lúgubre enquanto os fiéis se reúnem para prestar homenagem ao líder espiritual. O mundo se paralisa enquanto os cardeais iniciam o processo do conclave, um evento carregado de mistério e segredo. Os rumores sobre quem será o novo Papa circularão por todos os cantos do planeta, desde os corredores do Vaticano até as redes sociais. Contudo, de acordo com a profecia, este novo Papa não trará a paz e a estabilidade que muitos esperavam. Nostradamus previu que a sua escolha enfraqueceria o seu mar, uma metáfora que tem confundido os intérpretes durante séculos. Alguns acreditam que essa frase se refere à liderança espiritual, outros pensam que pode sinalizar um escândalo ou conflito interno que erodirá a autoridade do Vaticano. Esse novo Papa não será visto como um salvador. Outros pensam que isso poderia sinalizar um escândalo ou conflito interno que erodirá a autoridade do Vaticano. Esse novo Papa, embora vigoroso, não será visto como um salvador. Em contrapartida, seu mandato será marcado por controvérsias e decisões que dividirão a comunidade católica. A Igreja enfrentará desafios inéditos, tanto dentro quanto fora de seus muros. Enquanto alguns fiéis verão isso como uma renovação, outros considerarão isso um desastre. Uma figura fraca que não conseguirá sustentar o legado de seus predecessores. Essa divisão pode ter efeitos devastadores, não só para a Igreja Católica, mas também para a política e a estabilidade social em nível mundial. Já que a influência do Vaticano continua sendo poderosa em muitas nações. E assim, sob essa nova liderança, a Igreja, segundo a profecia de Nostradamus, enfrentará seu maior desafio em séculos, se manter à tona em um mundo em mudança que exigirá respostas rápidas e contundentes. Se o novo Papa não estiver à altura desses desafios, a Igreja pode entrar em uma fase de declínio irreversível. Número 4. Ascensão do Príncipe Harry ao trono. Uma das previsões mais controversas de Nostradamus para 2024 é a que aponta o Príncipe Harry como o próximo rei do Reino Unido. À primeira vista, essa previsão parece inverossímil, já que Harry renunciou aos seus deveres reais e se afastou da monarquia britânica, enquanto seu irmão, o Príncipe William, é o herdeiro aparente. No entanto, Nostradamus sugere que um homem que nunca esperou ser rei assumirá o trono, o que gerou uma onda de teorias sobre como isso poderia acontecer.
Imagina a surpresa mundial se, de repente, uma reviravolta inesperada nos eventos levar Harry à coroa. Será que William poderia renunciar por razões pessoais ou de saúde? Ou talvez um escândalo abale a família real, eliminando todos que estão antes de Harry na linha de sucessão? Será que William poderia renunciar por razões pessoais ou de saúde? Ou talvez um escândalo abale a família real, eliminando todos que estão antes de Harry na linha de sucessão? As especulações disparam e a imprensa internacional não deixaria de cobrir cada movimento, cada palavra, cada gesto dos membros da família real britânica. A ascensão de Harry ao trono não seria apenas um golpe nas tradições monárquicas, mas também um evento que poderia alterar profundamente a percepção do público em relação à realeza. Harry, conhecido por sua franqueza e por suas críticas à vida no palácio, traria uma perspectiva completamente nova para a instituição. A monarquia, que perdurou por séculos, pode enfrentar uma crise de identidade sob seu mandato, especialmente considerando seu estilo de vida fora dos protocolos reais. À medida que Harry assume o trono, as relações com outros membros da família, incluindo o rei Carlos e sua esposa Meghan, se tornariam um foco da atenção pública. Como reagiria a população britânica, conhecida por seu respeito às tradições, ao monarca que tem sido tão crítico da instituição? Aceitaria o povo um rei que passou os últimos anos afastado do dever real? Nessa profecia, não só a figura de Harry se torna a chave, mas também a própria estabilidade da monarquia britânica. Será que o povo aceitaria um rei que passou os últimos anos afastado dos deveres reais? Nessa profecia, não só a figura de Harry se torna a chave, mas também a própria estabilidade da monarquia britânica. Enquanto alguns poderiam vê-lo como um sopro de ar fresco, outros o considerariam uma ameaça à continuidade da realeza. Essa mudança de poder, segundo Nostradamus, poderia desencadear uma série de debates sobre o futuro da monarquia em um mundo que parece cada vez mais distante dessas antigas instituições. Número 5. Colapso econômico. Entre as previsões mais sombrias de Nostradamus para 2024 está o colapso econômico global. Em suas crípticas quadras, Nostradamus menciona que o preço do trigo crescerá tanto que o homem acabará se alimentando de seu próximo. Esta frase, aparentemente metafórica, tem sido interpretada como um alerta sobre uma crise alimentar e econômica de proporções épicas. Uma situação em que os preços dos bens básicos disparam tanto que as pessoas são forçadas a tomar medidas desesperadas para sobreviver. A inflação, a escassez de recursos e a perda de controle por parte dos governos se tornarão a nova realidade, e aqueles que um dia pensaram estar a salvo perceberão que a catástrofe não discrimina. O cenário que se aproxima, segundo essa visão profética, será um mundo onde os preços dos alimentos básicos alcançarão cifras inimagináveis, se tornarão a nova realidade, e aqueles que um dia pensaram estar a salvo perceberão que a catástrofe não discrimina. O panorama vindouro, segundo esta visão profética, será um mundo onde os preços dos alimentos básicos atingirão níveis inimagináveis. Os supermercados se tornarão campos de disputa, com prateleiras vazias e longas filas para conseguir uma quantidade mínima de produtos essenciais. Aqueles dias em que uma casa podia se abastecer sem esforço ficarão no passado, dando lugar a uma luta diária pela sobrevivência. Nos bairros mais afetados, a imagem de famílias que não conseguem alimentar seus filhos se tornará algo comum. Os negócios fecharão suas portas, incapazes de manter suas operações em meio à crescente inflação. Nos bairros mais afetados, a imagem de famílias que não conseguem alimentar seus filhos se tornará algo comum. Os negócios fecharão suas portas, incapazes de manter suas operações em meio à crescente inflação. Cada dia se tornará um desafio, e o custo de viver em um mundo tão caótico será medido não só em dinheiro, mas em estresse, desespero e, às vezes, na perda da moral. Os distúrbios se tornarão um elemento constante nas cidades mais afetadas por essa crise. As pessoas, presas em uma realidade que parece não ter saída, vão para as ruas, protestando com uma raiva acumulada pelas injustiças do sistema. O que começou como protestos pacíficos rapidamente se transformará em violência e caos, alimentado pela incapacidade dos governos de oferecer respostas claras. As forças policiais, sobrecarregadas e em menor número, pouco poderão fazer para conter a desesperação do povo. Os saques serão o pão de cada dia e os mais vulneráveis serão os primeiros a cair. A profecia de se alimentar do próximo ganha um significado perturbador. Um aviso sobre a perda do tecido social e moral, onde a sobrevivência se torna o único objetivo.
Embora essa frase possa parecer exagerada, reflete o colapso moral que se aproxima, onde as normas sociais se desintegram e cada indivíduo se fragmenta. O indivíduo buscará sua própria salvação, sem se importar com o custo. O indivíduo buscará sua própria salvação, sem se importar com o custo. O colapso econômico não se manifestará apenas como uma crise de recursos, mas também como uma crise de confiança. Os pilares do sistema financeiro mundial, que um dia pareciam inquebrantáveis, começarão a balançar. Os bancos vão cair, incapazes de suportar a pressão da falta de liquidez. E as moedas perderão seu valor, levando a uma devaluação que destruirá as economias de milhões. Aqueles que confiavam no sistema financeiro como um refúgio seguro, verão seu patrimônio se dissolver diante de seus olhos. Os mercados, que no passado foram motores de crescimento e estabilidade, se transformarão em areias movediças, arrastando consigo não só as economias mais fracas, mas também as mais poderosas. Enquanto isso, os governos tentarão intervir com medidas desesperadas, mas a velocidade e a magnitude da crise vão superar qualquer esforço. A confiança nas instituições vai despencar, e o pânico vai se espalhar como um vírus, afetando cada canto do mundo. A previsão de Nostradamus sobre o colapso econômico não é nova. Já havia alertado sobre crises semelhantes no passado, mas a que se aproxima em 2024 será a mais devastadora. As nações mais poderosas vão cair junto com as mais vulneráveis, e o mundo todo vai enfrentar uma era de austeridade sem precedentes. Nos países mais ricos, os efeitos serão devastadores. A pobreza vai se espalhar rapidamente, e aqueles que um dia se consideraram intocáveis verão suas fortunas evaporarem. As economias mais fracas, que já lutavam para se manter à tona, vão desmoronar sem remédio. Este será um momento de ruptura na história da humanidade, em que as divisões entre ricos e pobres, entre nações poderosas e fracas, vão se desvanecer em meio ao caos global. Número 6. Confronto naval. Nas previsões de Nostradamus, a menção a um confronto naval tem um eco sinistro no panorama geopolítico atual. Em uma de suas quadras, Nostradamus fala de uma batalha em que o país se encontra em um momento de desespero. No grande oceano, onde um adversário vermelho vai empalidecer de medo. Muitos interpretaram isso como uma referência à China, a potência emergente cuja influência no Pacífico tem sido fonte de tensões internacionais. Fala-se do adversário vermelho devido à associação da cor vermelha com o comunismo e, mais especificamente, com a China, o que sugere que o conflito marítimo será um ponto crítico em 2024. Imagina o Oceano Pacífico, normalmente vasto e sereno, se transformando em um campo de batalha flutuante, frotas navais percorrendo as águas, drones sobrevoando as embarcações e as potências do mundo se enfrentando em um dos confrontos mais tensos do século. Os porta-aviões chineses se encontram com os destroyers americanos e japoneses, enquanto as nações observam com temor como a situação se torna cada vez mais crítica. Os navios de guerra não serão a única preocupação. Os submarinos, esses guerreiros silenciosos, também vão desempenhar um papel-chave, se movendo sob a superfície para evitar serem detectados. O Mar da China Meridional será o epicentro dessa batalha. A região, rica em recursos naturais e estrategicamente crucial, tem sido motivo de tensão há anos, mas segundo as previsões de Nostradamus, em 2024 essas tensões finalmente vão explodir. As ilhas artificiais que a China construiu, equipadas com armamento pesado, vão se tornar bastiões de defesa, enquanto as nações vizinhas, como Vietnã e Filipinas, vão buscar a proteção de seus aliados ocidentais. As palavras de Nostradamus sobre a palidez do adversário sugerem que o confronto será tão intenso que até mesmo uma nação poderosa como a China vai vacilar diante da magnitude do conflito. As forças navais de várias nações vão se ver no campo de batalha envolvida, e, embora o combate no oceano seja a chave, o medo vai se espalhar rapidamente por terra. Nas cidades costeiras, os alarmes vão tocar constantemente e os habitantes vão temer cada movimento dos barcos no horizonte. Mas a batalha naval não será só física, também vai acontecer no ciberespaço. Hacker,
apoiados por governos, vão atacar os sistemas de navegação e comunicação dos barcos inimigos, buscando obter vantagem sem precisar disparar um único míssil. A guerra cibernética vai ser tão importante quanto os mísseis e torpedos. Um único erro nos sistemas digitais pode fazer um navio ficar à deriva ou, pior ainda, torná-lo um alvo fácil para o inimigo. Esse enfrentamento naval será mais uma peça do quebra-cabeça global que Nostradamus previu para 2024. As superpotências se enfrentam, não só em terra, mas nas águas que têm sido, desde tempos antigos, rotas de comércio e guerra. E embora o profeta não tenha sido específico quanto ao desfecho, o que fica claro é que esse conflito vai deixar cicatrizes profundas, tanto nas nações envolvidas quanto na economia global. Número 7. Desastres naturais. Entre as previsões de Nostradamus, os desastres naturais ocupam um lugar de destaque para 2024. Se espera uma série de catástrofes que vão colocar a humanidade em xeque. Terremoto. Inundações e secas vão devastar diferentes partes do mundo e, segundo as profecias do místico francês, essas tragédias não serão casuais. Serão uma combinação de forças naturais e a intervenção humana. Seja através da mudança climática ou de experimentos mal-sucedidos que vão desencadear eventos catastróficos. O ano de 2024 vai ver o mundo enfrentando desastres de uma magnitude sem precedentes. Desde a América até a Ásia, as terras vão tremer, os oceanos vão se erguer e as terras férteis vão se transformar em desertos. No oeste dos Estados Unidos, o famoso Big One, um terremoto que tem sido temido por décadas, finalmente vai dar as caras, destruindo cidades inteiras e deixando para trás uma devastação inimaginável. A falha de San Andreas, que vem acumulando pressão há séculos, vai se abrir com uma força que nenhuma infraestrutura vai conseguir resistir. Na Europa, as inundações vão fazer com que cidades como Veneza desapareçam debaixo d'água. Os canais que um dia foram uma atração turística, agora vão ser o cenário de um desastre natural. Os países do norte também vão sofrer quando as tempestades devastarem as costas e os rios transbordarem, deslocando milhões de pessoas. Na Ásia, as secas serão tão severas que grandes extensões de terra ficarão estéreis, incapazes de sustentar a vida vegetal ou animal. A água, esse recurso tão vital, se tornará motivo de conflitos e lutas internas. Mas o mais aterrador dessas previsões é a implicação de que alguns desses desastres não serão completamente naturais. Nostradamus faz referência a desastres provocados pelo homem, o que levou muitos a especular que experimentos científicos ou tecnológicos poderiam sair do controle. Desde projetos de geoengenharia até testes nucleares, o ser humano pode ser em parte culpado pelos desastres que estão por vir. Imagina o pânico generalizado quando os primeiros sinais desses eventos começarem a se manifestar. Notícias de terremotos de um lado do mundo e secas extremas do outro vão dominar as manchetes, enquanto as pessoas comuns buscam explicações. É simplesmente a natureza seguindo seu curso ou já cruzamos um limite ao brincar com forças que não compreendemos completamente? Os desastres naturais em 2024, segundo Nostradamus, não serão apenas um teste da resistência da infraestrutura humana, mas também um teste da alma humana. Seremos capazes de manter a calma e nos ajudar uns aos outros ou sucumbiremos ao caos e à desesperação? As respostas a essas perguntas definirão o futuro da humanidade. Número 8. Crise na Igreja Católica. Nas profecias de Nostradamus para 2024, uma das previsões mais perturbadoras gira em torno da crise interna que abalará a Igreja Católica. A morte de um Papa será apenas o prelúdio de uma série de eventos que colocarão a instituição em xeque. Para muitos, a escolha de um novo Papa, longe de ser uma solução, se tornará o catalisador de uma cadeia de controvérsias que ameaçarão a estrutura de uma das organizações mais antigas e poderosas do mundo. O Vaticano, com sua aura de mistério e tradição milenar, será o cenário de uma luta de poder que não envolverá apenas as altas esferas religiosas, mas também os fiéis de todo o mundo.
Os cardeais, divididos em facções internas, protagonizarão um conflito que colocará em dúvida o futuro da Igreja. Enquanto os fiéis observam desconcertados à distância, a escolha do novo Papa será vista por muitos como um erro colossal. Segundo Nostradamus, esse novo líder enfraquecerá seu mar, uma frase que foi interpretada como uma referência à vida dos cristãos, à perda de influência global da Igreja no mundo moderno. O novo Papa, embora bem-intencionado, enfrentará uma Igreja cada vez mais fragmentada. A perda de influência global da Igreja no mundo moderno. O novo Papa, embora bem-intencionado, enfrentará uma Igreja cada vez mais fragmentada. As vozes mais críticas argumentarão que esse líder não tem a capacidade de se adaptar às demandas de uma sociedade que evolui rapidamente. Enquanto isso, a própria relevância da Igreja será colocada em dúvida. Em um mundo cada vez mais secular e menos dependente da moral religiosa, as congregações vão diminuir a um ritmo alarmante. As igrejas vazias se tornarão um símbolo do declínio espiritual e da falta de conexão entre o clero e seus fiéis. Mas o mais grave é que os escândalos que antes eram cuidadosamente ocultos começarão a vir à tona de forma erosiva. Ainda mais a confiança dos fiéis na instituição. Esses escândalos não serão novos, mas aqueles que durante décadas foram varridos para debaixo do tapete pelo Vaticano. Desde a malversação de fundos até os abusos sexuais encobertos, tudo virá à tona sob a nova administração do Papa. Enquanto alguns fiéis tentarão se agarrar à esperança de uma renovação espiritual, a verdade devastadora será difícil demais de ignorar para outros. A crise não será apenas de fé, mas de moral. O peso da culpa coletiva cairá sobre o povo. Sobre os ombros de uma igreja que, em vez de proteger, falhou com seu povo. O mundo exterior observará com uma mistura de curiosidade e ceticismo. A mídia cobrirá cada detalhe, desde as reuniões secretas dos cardeais até os sermões públicos do novo Papa. Em vez de restaurar a fé, essa nova liderança pode acelerar o declínio de uma instituição que, durante séculos, foi vista como um pilar de estabilidade espiritual e moral. A era da transparência forçada na era digital fará com que as intrigas vaticanas se tornem manchetes globais, e a sombra da dúvida pairará sobre cada decisão que o novo Papa tomar. Além disso, essa crise não afetará apenas a Igreja Católica como uma entidade religiosa, mas também a política mundial. Durante séculos, muitos líderes políticos buscaram o apoio do Vaticano para legitimar suas decisões e obter respaldo moral em situações de crise. Com a Igreja em queda livre, o equilíbrio de poder em várias nações pode ter sido alterado de forma significativa. Aqueles países que confiaram no apoio do Papa se verão diante de um vazio de poder moral e político que tentarão preencher de alguma forma. Esse enfraquecimento da influência papal pode gerar um vácuo de liderança nas esferas políticas e diplomáticas, o que, por sua vez, pode desencadear instabilidade no cenário global. Os fiéis, desconcertados e decepcionados, se encontrarão diante de um dilema moral: continuar apoiando uma instituição que falhou gravemente ou se afastar em busca de novas formas de espiritualidade. Essa divisão pode gerar uma fratura ainda maior dentro do próprio catolicismo, com grupos mais radicais buscando alternativas à liderança do Vaticano, o que pode dar origem a seitas e movimentos dissidentes que desafiem abertamente a autoridade do Papa. O ano de 2024 será lembrado segundo Nostradamus como o momento em que uma das instituições mais veneradas do mundo enfrentou sua prova mais difícil, a Igreja Católica, que sobreviveu a guerras, cisma e escândalos ao longo dos séculos, enfrentará sua maior crise de identidade. Será ela capaz de se reinventar e superar este momento sombrio ou será relegada à margem da guerra? A história como uma relíquia do passado. A resposta a essa pergunta marcará o destino não só da Igreja, mas também de milhões de fiéis ao redor do mundo que ainda buscam respostas na sua fé. Ninguém pode prever o futuro com certeza, mas estar preparado pode fazer a diferença entre o caos e a sobrevivência.